Livro 4, lição 52, página 93. Finalmente alcançamos a parte 3 do Reported Speech, a última lição sobre esse assunto, e temos também uma revisão no segundo item dessa lição sobre o Present Perfect com as consequências no momento de agora, ou o Real Intention é o presente. Vamos começar então pela parte 3 do Reported Speech, que nada mais é do que um treinamento sobre aquilo que nós já vimos na aula anterior, na lição 51, mais especificamente nas páginas 88 e 89, nós vamos praticar através dos próximos exercícios um pouco mais aquelas regrinhas todas. Então, o exercício número 1 na página 93 pede que você, change each sentence to indirect speech. Sometimes you have to change the verb say to tell. Então, aqui nós estamos explorando um pouquinho a mudança do verbo say para o verbo tell, em função de precisarmos ou querermos mostrar a quem foi dirigido aquele enunciado, aquela informação. Vamos lá. Olha o exemplo. I have already done the exercise, the student said. Reportando, vai ficar the student said he had already done the exercise. Então, eu já fiz o exercício, ele disse que já tinha feito o exercício. O segundo exemplo, no final da página 93, the teacher said to Susan, "You're a nice student." Reportando, the teacher told Susan she was a nice student. Então, está aí a reportação em que você observa o uso do told, porque você tinha a pessoa que recebeu a informação, no caso aqui, Susan. Então, nesse caso, nós optamos por o verbo told, que quer dizer o professor falou para a Susan que ela era uma ótima aluna, ela era uma boa aluna. Esse que você vê entre parênteses, nós veremos futuramente em outros capítulos, quando nós podemos omiti-lo e quando precisamos colocar. É muito comum a omissão se você tiver a seguinte situação. Vou falar de uma maneira geral, existem exceções, ok? O que justifica, você tem the teacher told Susan. É uma oração em que você tem o professor falou, tem o sujeito e tem o verbo, inclusive o objeto Susan. E depois na outra oração é she was a nice student. Então, ela era uma boa aluna. Também tem um sujeito e um verbo. Quando nós temos um sujeito e um verbo em cada oração, o conector that poderá ser omitido, ok? Mas, como eu disse, haverão algumas exceções. Mas a regra, assim, em geral, é essa, tá bom? Quando estudarmos pronomes relativos, nós vamos nos aprofundar mais sobre esse detalhe. E é muito comum, não é em português, não é comum omitir, mas em inglês é muito comum, ok? Então, vai usando, vai se acostumando com essa ideia. Na página 94, portanto, você vai continuar fazendo a reportação usando o say ou o tell, tá bom? Baseie-se no exemplo, lembre-se que isso foi dito há muito tempo atrás e que as situações hoje são diferentes. Você vai reportar essas situações na página 94, ok? Vamos em frente na página 95, tem mais exercícios. Está pedindo lá o número 2. Change each sentence to indirect speech. Follow the example. What do you like to eat? The little girl asked. Veja que agora é uma pergunta, né? Então, the little girl asked me what I liked to eat. Então, a pergunta era no presente, do you like virou uma afirmativa no passado. What I liked to eat. O que eu gostava de comer, tá bom? Então, todas elas com perguntas, use aí o verbo ask, inverta a posição, sujeito e verbo, tá? Que é a característica desse tipo de exercício. Indo para a página 96, você tem lá o exercício 3. Change each sentence to indirect speech in 3 different ways. Follow the example. Agora nós temos perguntas ainda, mas são perguntas do tipo sim ou não, né? Cuja resposta é sim ou não. E aí você vai conhecer um outro instrumento interessante. Veja o exemplo. Do you play truco? They asked us. Reportação. Número 1. They asked us if we played truco. Número 2. They asked us whether or not we played truco. Número 3. They asked us whether we played truco or not. Como se trata de uma pergunta cuja resposta é sim ou não, a reportação
precisou ser feita com um if. Eles nos perguntaram se nós jogávamos truco. Então, se nós, if we. Acontece que esse if que você viu aí é muito utilizado, muito popular, mas ele está sendo utilizado de uma maneira, digamos, não oficial. Por quê? A palavra correta, né, a conjunção correta que se utiliza nesses casos não é o if. Eu quero lembrar a vocês que o if, que foi visto em outros momentos, ele é o instrumento utilizado em sentenças condicionais. Por exemplo, se ela for, eu também irei. If she goes, I will go too. Esse if é muito utilizado nesses casos. Ou, se eu tivesse $1 milhão, if I had $1 million, esse if é o if realmente condicional. Mas existe um outro if que é usado muito popularmente e que não dá essa condição. Por exemplo, eles nos perguntaram se nós jogávamos truco. Esse se é um empréstimo, ele está sendo usado emprestado. A verdadeira conjunção que se usa é essa palavra que você vê aí na segunda sentença, é o whether. Eu poderia perfeitamente dizer, they asked us whether we played truco. Esse é o verdadeiro se para situações de orações alternativas. Porque a ideia total é, eles nos perguntaram se nós jogávamos truco ou canastra. Tá? Duas alternativas, truco ou canastra. O que acontece na prática é assim. Primeiro, a conjunção alternativa oficial, o se, neste caso oficial, é essa palavra whether. W-H-E-T-H-E-R. Ok? Mas ela é mais frequentemente utilizada quando você tem as duas alternativas explícitas. Como que é as duas alternativas explícitas? É assim. They asked us whether we played truco or canastra. Nesses casos em que você tem truco ou canastra, né, eles nos perguntaram se nós iríamos ao cinema ou ao restaurante. They asked us if we were going to a movie, to the movies or to a restaurant. Quando você põe movies and restaurant, aí é o whether que é mais frequente, é mais utilizado. Quando tem uma alternativa só explícita, como no caso aqui, você então acaba vendo o if substituindo de uma maneira mais frequente. Isso é a questão na prática, mas o oficial mesmo é whether. Bom, eu aproveitei, fiz aqui essa introdução sobre esse termo e mostrei que você pode ter duas estruturas aí com o whether. They asked us, na número 2, whether or not we played truco. E na número 3, they asked us whether we played truco or not. Eles nos perguntaram se nós jogávamos truco ou não. Tá? Que, aliás, é a especialidade aí do whether, é colocar as duas alternativas explícitas. Olhando para esse exemplo, você vai responder as outras questões A, B, C, D. Você vai reportar de 3 maneiras diferentes. Ok? Caminhando para a página 97, temos lá o exercício número 4, em que está sendo solicitado que você construa o discurso indireto. Tudo aí está sendo dito, que foi dito há 2 anos atrás. Então, o direct speech 2 years ago. O Jack já dá logo um comando ali, ele falou, call me tomorrow. Se você for reportar isso hoje, do que ele disse há 2 anos atrás, vai ficar assim, ó. Jack asked me to call him the following day. Jack me pediu para ligar para ele no dia seguinte. Ok? Na letra A você já tem um comando aí negativo. Don't go out alone. Quem falou? My father. Então você vai começar lá. My father asked me. O que mais que vem? Aí você reporta com o infinitivo negativo, ok? Muito bem. Letra B. I'll be back in an hour. É o chefe falando com a secretária. Então a secretária faz a reportação aí, ó. Ou melhor, você faz a reportação imaginando the boss told the secretary. Então ele falou para a secretária o quê? I'll be back an hour ago. Faça a mudança aí para o reporter speech, ok? Na página 98 continua. 2 anos atrás você tem lá o Mr. Ford e o Eric. E o Mr. Ford disse, please Eric, help me with this box. Mr. Ford, o que ele fez?
asked or told Eric e reportação. Letra D, Harry, parece que ele está meio apaixonado aqui, e ele pediu para Susan alguma coisa ali. Ele falou que, olha lá, come here today. Então, você faça a reportação. Harry asked, Harry told Susan, e continue. E a letra E tem mais um aí para você rever, ok? E isso encerra esse assunto do reported speech, pelo menos oficialmente. Caminhando então para o segundo e último item da lição, na página 99, nós vamos rever o Present Perfect, ou melhor, uma das ideias do Present Perfect, que é aquela que fala de consequências agora. Se eu tivesse que renomear essa lição hoje, eu já teria feito isso há muito tempo atrás, chamando-a de real intention, ou real intenção. Muitas vezes nós conversamos com as pessoas, mas nossa intenção é um pouco diferente daquela que estamos verbalizando. Então, lembre-se, né? Nós já passamos por isso. Vamos lembrar daquela história do camarada que está querendo saber onde é que a chave do carro dele está. Mas se ele chegar para o irmão, para a irmã dele e falar assim, onde é que está a chave do meu carro? Ele corre o risco de tomar uma sapatada, né? Falar, como é que é? De quem que é o carro? É meu. E eu vou saber onde é que está? A obrigação é sua. Então, nós não falamos dessa maneira. Nós nos expressamos de uma outra forma, né? E por quê? Porque nós não queremos criar atrito. Então, você chega para a pessoa e fala assim, escuta, você viu a chave do meu carro? E aí a pessoa responde assim, vi. Aí você vira e fala, que bom, obrigado. Claro que não, né? Só que não, né? O que acontece é que você não quer saber se ele viu. Você só fala desse jeito para não criar aquele problema que eu acabei de mencionar. Na verdade, o que você quer saber? Você quer saber onde é que a chave do carro está, não é isso? Você quer saber onde está, no presente. E a gente acaba usando o verbo no passado. Você viu. Em inglês, ao invés de usar o verbo no passado, nós vamos usar o present perfect. Por quê? É mais coerente, uma vez que eu quero saber algo do presente, né? Então, toda vez que a verdadeira intenção estiver no presente, nós vamos fazer isso. Vamos rever alguns exercícios aí. Olha lá, exercício 5, na página 99. Which alternative complements the following sentence? Qual alternativa que complementa melhor as seguintes sentenças? A pessoa diz assim, oh, I'm so happy. I bought a new DVD yesterday, or I've bought a new DVD. É claro que a resposta é I'm so happy. I've bought a new DVD. Eu estou muito feliz, comprei um DVD novo. Veja que não importa quando. É meio que implícito, né, que isso aconteceu já no passado, não interessa se foi há meia hora atrás, uma hora atrás ou ontem. O que interessa é que a pessoa está feliz porque ele comprou. Então, você vai reportar isso com I've bought a new DVD, sem a necessidade de especificar o quando. Veja a Susana aí na letra A. Susana is so scared. Ela está muito assustada. Por quê? Ela está assustada. Porque ela viu um disco voador em 2001 ou porque ela viu um disco voador? Qual é mais coerente? Because she's seen a flying saucer. Ok? Então já respondi a primeira para você. Vai raciocinando dessa forma e se a pessoa apresenta o comportamento agora, você vai usar o present perfect. Aliás, lembrando na letra E, você vê aí, she's seen. É a contração de she has seen a flying saucer. Okay? Nós usamos o present perfect, mas a tradução em português é no passado simples, porque ela viu um disco voador, ok? Sem dizer o quando. Por outro lado, se for necessário mostrar o quando, se a situação está encerrada lá no passado, não tem nada a ver com agora, nós usamos o passado simples. Então dá uma refletida aí na página 99, na página 100 e complemente esses exercícios da lição 51. E por enquanto ficamos por aqui. Ok? Até a próxima lição.